O Tribunal de Sanford está agora aberto à discussão. Boa tarde. Boa tarde. Podem se sentar. Boa tarde, boa tarde. Promotor do Estado, representando o Estado, temos 2 casos para sentença. Ismael Gomes, Edgar Ismael Gomes e Iris Santos Rivera. Não sei se o tribunal quer sentenciá-los juntos, se isso é viável com intérprete, mas deixo ao critério do tribunal. Temos um intérprete para 2 pessoas. Senhores, algum comentário? O que fizer sentido para acomodar o intérprete, talvez possamos ficar entre os 2. Sim. Certo. Vamos trazê-los ao mesmo tempo. Certo, temos os 2 réus presentes. Iris Santos Rivera. Iris Santos Rivera. E Edgar Ismael Gomes. Cada um apresentou sua declaração de culpa em data anterior. Está correto, senhora? Essas declarações de culpa foram analisadas e consideradas voluntárias. E o tribunal fez uma modificação na proposta do acordo de confissão. E hoje continuamos o caso para que os réus decidam se vão aceitar o acordo modificado. Está correto, senhores? Está correto. E o que seus clientes vão fazer, senhor Angada, senhor Ford? Certo. Meu cliente gostaria de aceitar a oferta de Vossa Excelência. Se não me engano, ele vai receber uma sentença efetiva total de 18 anos para cumprir. Senhor Ford. E ela vai receber uma sentença efetiva total de 20 anos para cumprir. Está correto. Certo. Ambos os réus se declararam culpados das mesmas acusações, com pequenas diferenças. Há pequenas variações, mas em essência é o mesmo conjunto de fatos em sua maior parte. Certo. Senhor forense, que deseja falar algo antes de continuarmos? Gostaria de apresentar alguns argumentos sobre a sentença. Tenho uma mulher que foi mãe acolhedora da vítima neste caso, que gostaria de ser ouvida. Eu li o PSI que foi divulgado há vários meses. Não tenho alterações ao PSI, mas o Estado deseja ser ouvido. Certo, e acho que já discutimos a questão das alterações no PSI. Alguma mudança em relação a isso? Senhor Angada, senhor Ford. Não, eu revisei isso com meu cliente. Ok, eu já tinha revisado o PSI da última vez e tenho ele de novo hoje. Certo, senhor Florence. Vou começar dizendo que sei que o tribunal está muito familiarizado com este caso, porque já tivemos várias discussões em gabinete antes do julgamento. As acusações são extremamente preocupantes e sérias, mas vou dizer o seguinte, e acho que o tribunal já sabe disso, mas vou registrar aqui. A proposta do tribunal quanto à sentença, 20 anos para Enita Rivera e 18 para o Sr. Gomes. Essas acusações, o Estado nunca acusou nenhum deles de homicídio. E o tribunal estava ciente durante nossas discussões do motivo disso. O Estado não conseguiu provar de forma satisfatória e suficiente para levar a julgamento qual desses 2 pais matou seu filho. O senso comum dita que foi um, o outro ou ambos. No tribunal não conseguimos provar isso além de qualquer dúvida razoável. Então, essas acusações basicamente vêm de um histórico, um padrão de negligência reiterada, tanto física quanto relacionada à saúde, que Liam, ou melhor, Rivera, sofreu durante seu curto período de 2 anos de vida.
Eu não vou passar por todos os fatos deste caso. Eu não vou entrar em todos os fatos que sustentam essas acusações, porque eu já fiz isso quando ambos os indivíduos foram sentenciados. Mas posso dizer o seguinte. Nos 38 anos em que fui promotor, este é provavelmente um dos casos mais perturbadores e extremos de abuso infantil que já encontrei. Um menino pequeno tinha apenas 2 anos de idade quando morreu devido a um trauma contundente. E as fotografias, as fotos da autópsia mostram inúmeras contusões por todo o rosto dele. Ele foi claramente abusado fisicamente pelas mãos de sua mãe ou de seu pai. E eu acho que é uma situação chocante quando você vê o nível de negligência pelo qual ele passou. Ele estava abaixo do peso, desnutrido, caquético. Havia um histórico da mãe faltar às consultas médicas, apesar de seguir com sua vida e ter uma vida social própria. Essa criança foi, como eu disse, extremamente abusada. Quando ele foi colocado em uma família acolhedora, ele prosperou. Quando ele foi devolvido para a Senhorita Rivera, ele piorou. Significativamente. E as fotografias comprovam isso. Então, eu realmente acho que, dada a natureza das acusações às quais cada um se declarou culpado, acredito que a pena de 20 anos proposta pelo tribunal é justa para a senhorita Rivera e acho que 18 anos para o senhor Gomes também. Sobre a senhorita Rivera, só posso dizer isto. Durante toda essa investigação, ela mentiu para a polícia várias vezes. E ela mentiu para a polícia logo no início, antes da criança ser morta, e inventou uma história de que seu cunhado havia sequestrado a criança. Ela permitiu que o pai da criança estivesse presente. Ela o levou para dentro do apartamento, mesmo havendo uma ordem de restrição contra ele. Senhor Gomes estava compartilhando a criação e não poderia deixar de perceber o descaso ao qual a senhora Rivera estava submetendo seu filho. Então essas são pessoas que espero nunca mais tenham filhos porque já provaram que são completamente inadequadas. Nunca mais vão poder. Pais. Eu tenho a antiga mãe acolhedora de Liam Rivera. O nome dela é Tecania Tuarez. Ela está na plateia e queria ser ouvida logo. É ela quem me causa problema. Obrigado, meritíssimo. Por me permitir vir e falar em nome dele. Queria falar um pouco sobre o Liam. Acho que ainda temos tempo. Sim, um bebê muito doce. Levamos ele a todas as consultas médicas, a todas as consultas com especialistas. Ele brincava com os amigos dele. Os brinquedos favoritos dele eram caminhões e bolas de futebol. Ele adorava ir ao parque mesmo quando era bem pequeno. Uma coisa sobre Liam é que qualquer discussão, qualquer grito deixava ele apavorado. Então a gente sabia que quando ele olhava para você, sabe, se ele estava angustiado, ele queria colo. Bem, nós sabíamos, eu e meus filhos. Ele era uma parte muito importante das nossas vidas. E ele ainda é. E eu mesma, Rei, mas meus filhos estão comigo. Nós nunca esqueceremos Liam. Em todo aniversário celebramos Joe. Todo Natal doamos brinquedos em homenagem a ele. Em todo dia de ação de graças, preparamos um prato para ele. Agora temos a irmã do Liam. Há quase 1 ano. E nós queremos, eu preciso perdoá-los como missionária, mas como mãe. Tá. Minha dor sempre vai existir em relação ao Liam.
mas nós somos a família dele e continuamos sendo a família dele desde o dia em que o trouxeram, há quase 5 meses. E nós ainda estávamos ao lado deles, por todos eles. Queríamos informar ao tribunal que ele ainda tem família. Não passa um dia sem que a gente pense nele. Não passa um dia que nós... Não passa um dia que nós assistimos aos vídeos dele. Temos vários deles. E se a Sara, eu não sei o nome dela direito, mas quem trouxe esse caso, se ela estivesse aqui, eu poderia dar um grande abraço nela. Porque havia tanta dor que agora, hoje, é algo que a gente pode simplesmente falar. Nós fizemos tudo o que podíamos para que a voz do Liam fosse ouvida, para que ele não fosse mais machucado e que nós o amamos e desejamos tudo de bom aos pais dele. Como missionária e serva de Deus, temos que perdoá-los pelos seus pecados, mas isso é com eles. Mas eu ainda quero que eles saibam que estamos aqui, sempre estivemos aqui. Nunca houve um momento em que Liam ou as crianças tiveram que sofrer, porque deixamos isso muito claro para eles. Então, obrigada por essa oportunidade de falar em nome dessa criança, que ele era cheio de vida, mesmo tendo apenas 2 anos e meio. Obrigada. Muito obrigado, senhora. Nada mais a declarar, meritíssimo. Obrigado. Senhor engana, o senhor quer dizer alguma coisa? Não? E quanto a você? Há algo que você queira dizer? Peço desculpas ao tribunal, a todas as pessoas que estão presentes. Eu sou responsável pelo que eles... Eu sou responsável pelo que eles me disseram. Eu quero pedir desculpas ao tribunal e a todos aqui presentes e quero que saibam que eu aceito a responsabilidade por tudo o que foi mencionado. E eu sinto muito por tudo isso. Tudo bem. Obrigado, senhor Ford. O senhor gostaria de dizer algo? Sim, vou falar novamente, já que meu colega prefere ficar em silêncio, meritíssimo. Não há como começar essas observações sem reconhecer o óbvio aqui. Este caso envolve a morte prematura de uma criança de 2 anos. Nada do que eu diga tem a intenção de minimizar essa perda. Minha cliente está no tribunal assumindo responsabilidade por suas ações. Eu quero que eles fiquem comigo. Ela sabe bem da gravidade deste caso. O Estado afirmou que isso não é condenação por homicídio. No entanto, minha cliente aceita a responsabilidade e pede ao tribunal que a sentencie conforme o acordo de 20 anos de prisão. Obrigado. Certo, obrigado. Mais alguma coisa de alguém? Não, meritíssimo. Certo. Vou prosseguir com a fixação da pena, um réu de cada vez. Mas deixe-me dizer que aprecio os comentários da mãe acolhedora. Foram palavras eloquentes, ponderadas, e a criança que se foi era muito amada. E isso é óbvio para mim. Eu agradeço ao réu, senhor Ishmael Gomes, por assumir a responsabilidade por suas ações e pedir desculpas. Mas eu diria em relação a ele e a senhora Santi Rivera Santos que o comportamento deles foi obviamente repugnante, vergonhoso e terrível. Eles estão recebendo uma punição severa, que provavelmente não é severa o suficiente. Mas a lei nos limita a impor uma condenação e uma pena que possam ser comprovadas além de qualquer dúvida razoável. O que pode ser comprovado é o que foi acusado e a sentença que será imposta é adequada às circunstâncias. Então, começando com o senhor Ishmael Gomes no processo que termina em... Caso ele termine. 161, acredito que ele tem uma acusação de risco de lesão nesse processo, um segundo juiz. Então, no processo de número terminado em 518, este é o UM.
Um processo de violação da condicional. Eu sugeriria que fizéssemos isso em segundo lugar e trabalhássemos com o processo de número terminado em 393. Esse é o... Talvez você possa me ajudar, pois não tenho as informações aqui. Se puder ver as acusações... Certo, então, no processo de número terminado em 393, a primeira acusação é exposição de menor a risco. Certo, nessa acusação eu te considero culpado e a sentença vai ser de 10 anos. A segunda acusação é maus tratos, um crime grave. Nessa acusação eu te considero culpado. 5 anos, para cumprir junto com a primeira sentença, então ficamos com 10 anos. Terceira acusação, adulteração de prova material, um crime grave. Nessa acusação eu te considero culpado. 5 anos para cumprir junto. Quarta acusação, conspiração para adulterar prova material. Isso também é uma acusação grave, então serão mais 5 anos para cumprir juntos. Certo? Já chegamos a 10 anos, obstrução da justiça, que determinamos em audiência privada. É um crime de classe D. Essa é uma pena consecutiva. Isso seriam 5 anos consecutivos. Ok. Remoção ilegal de um cadáver. Isso se refere ao enterro da criança na praia. Isso é contravenção com pena de 6 meses. São 6 meses cumpridos simultaneamente. E então, descumprimento de uma medida protetiva criminal, que é um crime de classe D. Eu sugeriria 3 anos. 3 anos consecutivos, então isso deve nos levar a 18 anos para cumprir. E então sua conta também, certo? E então, o processo de descumprimento da condicional, onde ele deve 4 anos e 10 meses, 4 anos concomitantes. 4 anos simultâneos na descumprimento da condicional. Então, a sentença total efetiva que o tribunal pretende impor ao senhor Ismael Gomes é 18 anos de cumprimento. É a sentença total, incluindo todas as demais. Então, a senhora Rivera Santos também tem 2 processos. O primeiro processo é de falsa comunicação de ocorrência, e então o segundo processo é o processo referente ao risco de lesão, às inúmeras acusações de risco de lesão e ao enterro do corpo. Então, se eu tiver só 1 segundo, tudo bem. Então, se pudermos... Podemos trabalhar com o número do processo que termina em 539. Este é o arquivo principal. Primeiro risco de lesão a um menor. Sobre essa acusação, o tribunal o declara culpado. 10 anos de prisão. Acusação 2, crueldade contra pessoas. Crime de classe D, 5 anos cumpridos simultaneamente. Acusação 3, risco de lesão a um menor. Isso seria 10 anos para cumprir consecutivamente. Então isso nos leva a 20 anos. Acusação 4, adulteração de prova material, crime grave. 5 anos cumpridos simultaneamente. Acusação 5, conspiração para adulterar prova material, 5. Crime de classe D, 5 anos cumpridos simultaneamente. Acusação número 6, adulteração de prova material, crime de classe D. São 5 anos cumpridos simultaneamente. Eu o considero culpado. 5 anos cumpridos simultaneamente. Acusação número 7, remoção ilegal do corpo do falecido. 6 meses de prisão a cumprir simultaneamente. Então, a sentença total efetiva para a senhorita Rivera Santos é de 20 anos a cumprir. E então, no processo com final 620, ela também se declarou culpada por emitir uma declaração falsa em relatório e relatar falsamente um incidente em primeiro grau, que é um crime com pena de 5 anos de prisão a serem cumpridos concomitantemente. Isso incluiria todas as acusações. Certo, então a sentença total efetiva novamente é de 20 anos a cumprir. Senhora Rivera Santos, você tem alguma dúvida, senhora escrivã? Eu só estou perguntando sobre os bens apreendidos dele. O que é? Podemos resolver depois? Ainda não resolvemos e não vi os documentos. Tudo certo. Alguma objeção, senhor? Não. Podemos incluir isso na pauta de requerimentos. Vou dispensar quaisquer taxas e custos. Transcrição para liberdade condicional. Sim, transcrição, por favor. Novamente, para o senhor Edgar Ismael Gomes, a pena total efetiva é de 18 anos a cumprir. Para a senhorita Rivera Santos, a pena total efetiva é de 20 anos a cumprir. Tudo bem, obrigado? Obrigado, meritíssimo.